Fala aí, campeões e campeões, tudo bem com vocês? Cara, papo, tô desaprendendo a gravar vídeo, mano. Eu acho que eu não quero mais isso pra minha vida, não, mano. Tá bom, chega de drama. Hoje a gente vai falar de manhwa de novo, porque eu tô sem ideia. Eu tô sem ideia pra vídeo. O vídeo de Invencível foi super bem, tô muito feliz. Mas, eu tô sem ideia de novo. Eu quero falar sobre algo mais original, vamos lá. O manhwa da vez se chama Reality Quest. Ah não, esse é a versão ruim, na verdade, a versão pobre. Se chama Quest Supremacy. O bom, piadas à parte, eu tô falando de Quest Supremacy. Sim, Quest Supremacy. Ou Quest mesmo, mas pra ser mais fácil, né, eu vou chamar de Quest Supremacy mesmo, preguiça. E já entro como defesa deste manhwa, assim como está escrito no título, este manhwa é muito bom. E eu defendo com unhas e dentes este meu argumento. E, bom, se você estava no vídeo de Lookism, você sabe que esse é um verso compartilhado. Ou seja, Lookism é a obra central, enquanto os outros manhwas, como, por exemplo, spin-offs, etc., até obras à parte, sem, tipo, histórias inteiras, completas, bem escritas, são só subtramas ou outras histórias do verso. Só que o PTJ, o grande autor deste universo, fez com que esses spin-offs tivessem muita importância, não só para a história de Lookism que está acontecendo nesse exato momento, mas para a construção do verso inteiro. E adivinha? Quest Supremacy é mais uma dessas obras, ela é canônica no verso de Lookism. E é muito legal pensar o quão bizarra ela é. O quão bizarra é ela existir no verso de Lookism. Porque, bom, o verso de Lookism não é a coisa mais realista de todas. A gente tem gente, tipo, homens normais quebrando paredes no soco, ou até mesmo já chegou num nível onde provavelmente você conseguiria quebrar um prédio no soco, assim. Só que em Quest Supremacy a gente não tem homens muito mais adultos ou muito mais formados, porque o pessoal de Lookism tá ficando meio velho, digamos assim. Poxa, realmente é uma galera de 17, até 16 anos que tá lá lutando, e eu acho que isso é o tão incrível, essa obra existir. E também, por não ser tão realista o verso de Lookism, bom, a gente tem coisas místicas, e eu diria até divinas, como, por exemplo, o segundo corpo, que ninguém sabe até hoje como Park Hyun-suk ganhou o segundo corpo. E, cara, é só muito interessante ver como esse verso é maluco, porque em Quest Supremacy a gente tem um sistema. E, bom, se você não tá familiarizado, sistema é praticamente um sistema de videogame onde você vai recebendo missões e você vai recebendo recompensas. E o protagonista, o Kim So-hyuk, vai ficando mais forte com essas recompensas, que no caso são cartas que dão habilidades e até ensinam novas artes marciais, algumas até bem desconhecidas, para ele poder usar em batalha. E isso é muito legal. E é louco porque o sistema geralmente tá em um universo muito mais escrachado, ou um universo muito mais overpowered, digamos assim. Só que aqui só o Kim So-hyuk tem. E esse é o legal, porque ninguém sabe quem é o dono do sistema, porque geralmente em manhwa tem. E assim, ele ganha um poder totalmente místico, divino. É realmente um poder. E no mesmo verso onde a gente tem quase uma divindade, que é o segundo corpo. É algo é algo inexplicável, ninguém consegue entender até hoje. E a gente tem um sistema também no mesmo universo. E isso nem foi tocado, praticamente nem foi aprofundado até hoje. E isso é muito louco nessa obra. Bom, já falei de muita coisa interessante nessa obra, mas, bom, o que ela é, praticamente? No verso de Lookism, nós temos as 4 gangues, e aqui nós temos as 4 gangues de Ganbok. Essas 4 gangues são praticamente só colegiais, só estudantes, só que é realmente muito legal ver como não são tão mafiosos, digamos assim. São estudantes que só querem dominar a área, e isso cria guerras civis. Isso cria guerras, de fato, com os exércitos de cada gangue, de cada região, digamos assim. E o Kim So-hyuk tá no meio, porque ele é praticamente jogado. Ele era um estudante normal, sem pretensão nenhuma, ele não era forte, ele era um magrelo, ele era feio e tudo mais. Porém, ele é abençoado com esse sistema. E acontece que agora a missão principal do sistema é que ele encerre e unifique todas as gangues, que ele seja o grande líder, o grande rei de Ganbok. E isso é muito incrível, porque realmente é só muito legal como ele cai de cabeça nisso. E eu diria que é a grande representatividade de liderança no verso de Lookism, no verso do PTJ, porque ele não só tem que comandar o exército dele, como outros 3 exércitos inteiros. Muita gente da comunidade não liga tanto
Porém, ela é muito importante, porque aqui nós temos alguns dos personagens mais fortes. O grande exemplo, assim, é o próprio Kim Soo-hyuk, porque ele tem um sistema, ele praticamente não tem limitador, ele não tem nada que possa parar ele. E isso no verso onde a gente tem os caminhos, onde a gente tem todas as habilidades, e ele pode ter tudo praticamente só fazendo as missões, porque não é tão difícil. Realmente, ele vai conseguindo, tudo é possível pra ele, e ele é muito forte. Incrivelmente, este carinha de 57 quilos, 57 não, ele vai pra 63, vai, 63 quilos assim, com essa regatinha, realmente, ele é um dos personagens mais fortes de Lookism atualmente. Você acredite ou não. Nós temos outro copiador nessa obra, que é o Seon Haru, e incrivelmente, o nome dele é Seon, onde a gente não sabe ainda qual o parentesco ou a proximidade dos outros Seongs que a gente tem. Mas é muito legal ver mais um copiador e, bom, é só mais um personagem muito incrível. E, olha, de coração, essa obra tem personagens muito legais. Alguns dos personagens mais legais de Lookism, vai. Não só de Lookism, mas do verso todo. Porque é muito carisma. É realmente muito bem feito. Tem alguns personagens que realmente ficam pra escanteio, porque são muitos personagens. Mas quando tem aprofundamento, pelo menos quando a obra tenta, ela realmente se esforça pra fazer e ela consegue. É realmente muito legal ver não só a proximidade dos personagens, as implicâncias e lutas, mas realmente viram uma família e você consegue se relacionar com todos os personagens que tá ali. São muitos, mas você consegue gostar de cada um deles. E claro, se você não gostar, você vai odiar eles. E, bom, também é o intuito. Se o personagem for feito pra você odiar ele, você vai conseguir odiar. Pode ter certeza. E, bom, é só incrível. O traço melhora muito. O traço era muito feio no início, mas como outros manhwas, ele fica muito lindo. Não é o traço mais lindo que eu já vi, mas é muito bonito. Eu gostaria que, bom, já terminou, mas eu realmente gostaria de ver esse artista trabalhando de novo. Ou até uma continuação desse manhwa, porque ele é realmente muito bom. Isso, nossa, a evolução das lutas, o nível técnico das artes marciais e, cara, são realmente guerras. Aqui tem mais luta, tem mais briga e, de uma forma geral, tem mais gente indo pra guerra no chão, assim, na rua. Muito mais do que em Lookism, eu diria. Em Lookism as coisas são muito mais amplas, enquanto aqui são muito mais objetivas. Você tem que dominar essa área. Então vai todo mundo espancar todo o pessoal do outro lado e acabou. É guerra generalizada, é sangue, é porrada. E isso é incrível. Num traço muito lindo, com personagens muito legais. E, bom, terminando o vídeo, opinião polêmica. O Jo-yoon o vilão principal da obra, eu consideraria ele como o personagem mais forte que já apareceu, pelo menos nesta geração. E bom, não querendo dar spoiler, porque eu realmente recomendo muito, mas do verso de Lookism, ele faria tanto estrago. E bom, eu nem preciso falar do quão bom é esse vilão também, pois, poxa, ele move muita obra, ele carrega também. Bom, no mais, não tenho muito mais o que me aprofundar. É realmente só mais uma recomendação e falando como é legal. Bom, no futuro eu até posso fazer falando mais sobre etc, inclusive as lutas ou debatendo sobre o que eu acharia muito legal, mas vai depender de vocês. Então só comentem se vocês querem isso e tudo mais. Bom, agradeço e tchau!